Estamos aguardando o pessoal chegar, mas eu acho que já vale a gente iniciar nessas nossas atividades, porque o tempo também já urge. É verdade. Deixa eu só então dar uns recadinhos do coração rapidamente. Perfeito. Eu queria primeiro, né, dar as boas-vindas ao semestre, né? A gente começou aí faz um mês para os veteranos, mais ou menos, e uma semana para os nossos calouros, né? Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas ao semestre, queria me colocar à disposição de todos e todas, né? Explicar que muitas das vezes eu não consigo atender com a presteza no WhatsApp, porque o volume de informação é muito grande, né? Eu queria pedir a vocês, né, a gentileza de qualquer assunto que for mais urgente, que for importante, que vocês mandem para o meu e-mail com o número de matrícula, porque também, se não mandar o número de matrícula, o que eu vou responder é responder pedindo a matrícula, né? Porque eu só consigo resolver qualquer coisa de vocês olhando a vida de vocês no portal do aluno, né? Então, eu estou à disposição de vocês toda terça e quarta, das 4 da tarde às 20 horas, no campus, né? Então, assim, o que vocês precisarem de mim, estou à disposição de vocês. Queria aproveitar esse momento, né, para parabenizar a todos os administradores. Quem tiver curiosidade, né, dá uma olhada depois lá no YouTube. A gente participou de uma live agora de tarde, de 4 horas, sobre os desafios do administrador nesse momento de pandemia. Eu e a professora Viviane, da Universidade Federal lá de Santa Catarina, se eu não me engano, foi um bate-papo bem legal, está lá no YouTube falando sobre a nossa profissão, vale a pena dar uma conferida. E queria também que vocês ficassem atentos aos nossos e-mails, meu e do professor Robson, que a partir da próxima semana vai estar aparecendo aí a programação, né, de lives, de palestras, de oficinas, que a gente está programando aí para esse semestre. O professor Eduardo, inclusive, está com uma programação legal, dia 29, né, Eduardo? Para Dia 30. trabalhar Boa os noite, é povos dia 30. indígenas. Oi? Dia 30/9. 30/9, para Isso. trabalhar aí a ênfase temática, né, dos povos indígenas e afrodescendentes. E aí, mais na frente, ele vai estar divulgando aí para vocês e vai estar falando aí sobre sustentabilidade. É isso, Eduardo? Exatamente, tem a sustentabilidade sobre a ótica indígena, né? Sobre a Então, a ótica ideia indígena. nós vamos fazer uma mesa redonda, né? Eu estou convidando alguns representantes de etnias. Eu tenho a confirmação dos chucurus de Simbres, né? Provavelmente vamos ter os pipipãs, e eu deixei a critério do pessoal dos chucurus convidar mais dois. Então, teremos 4 representantes indígenas, e eu vou moderar a mesa, né? Debate, e a gente vai abordar a sustentabilidade sob esse tríplice olhar: econômico, social e ambiental. Muito bom, muito bom. Então, gente, para não atrapalhar aí, né, são 8h07, né, o tempo urge, como o professor Aloysio aí bem falou, né, eu queria agradecer aos professores Aloysio e Eduardo, né, e dar a palavra aí para os organizadores aí dessa palestra, lembrar vocês que não esqueçam no final, o professor Aloysio vai disponibilizar para vocês, de preencher o forms, porque é através do forms que eu vou conseguir lançar as horas de atividades complementares para vocês, ok? Então, boa palestra, bom final aí de noite, e com você, professor Aloysio e professor Eduardo, sucesso. Obrigado, professora. Já vou ativar aqui as Obrigado, professor. apresentações. Ok, obrigado, Renata. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Pronto, agora eu já estou na ativa, já estou aqui apresentando. Quero convidar meu amigo, professor Eduardo, para que ele se coloque também em posição para eu já fazer os ajustes aqui. Esse Hoje meu vai, professor é tecnológico demais, parabéns. professora, hoje vai entrar dois na tela. Vão entrar dois na tela, certo? Para a gente ter essa palestra aí do Dia do Administrador, né? Convidar o professor Eduardo para que ele fique a posto aí com a tela também aberta. Maravilha, professor. Agora já vou fazer os ajustes aqui para ter o professor Eduardo comigo nessa tela,
e a gente poder falar desse assunto e desse dia tão importante aí, importante para o mundo, importante para o brasileiro, né? Nós que temos aí a formação em administração, né? E tão importante, principalmente em função do que hoje nós encontramos de tanta ciência colocada na administração e pouquíssimas pessoas utilizando dessa ciência para o crescimento das organizações. Professor Eduardo, já está bem legal aqui, viu? Vou colocar aqui, mas a gente... Vamos ver, olha aí, professora Renata, estamos os dois. Muito bem. O Nativa. desafio vai ser você montar uma oficina até o final do semestre, viu? Ah, tá certo. Para a gente fazer com alunos, né? E fazer também com alguns professores que tenham interesse aí na tecnologia. Mas eu acho que alguns dos nossos alunos iam ficar bem interessados nessa oficina aí. Perfeito, perfeito. Podemos tratar desse assunto com certeza. Professor Eduardo, vamos começar o show, professor? Que o pessoal aí já tá aí. Olha, gente, antes do professor Eduardo, inclusive, fazer os comentários aqui, e a gente começar a discutir o tema propriamente dito, eu quero dizer que, assim, para a gente ter um acesso mais rápido a vocês, talvez o microfone seja mais eficiente do que o chat, porque a gente vai estar um olhando para o outro aqui, olhando para a tela, falando desse tema tão importante sobre os desafios, né? Esses desafios da profissão do administrador na atualidade. Então, a intenção é a gente trazer aí o máximo de interação, da mesma forma como você escuta do professor Eduardo na sala de aula dele. Na minha também vocês escutam que a gente não tem problema de, não precisa levantar a mão, não. Fala que a gente interrompe e a gente pode discutir aí esse assunto, o ponto que você quer colocar, não precisa ser somente uma pergunta, você pode contribuir, tá certo? Vai enriquecer demais o nosso trabalho hoje e eu tenho certeza que o que nós vamos tratar hoje de tema é super relevante, principalmente para quem está em formação, né? Quem está em formação para ser administrador. E aí quando tivemos aí o convite, eu disse, não é possível, eu tenho que trazer tenho que estar junto com o meu amigo Eduardo, que é mestre em administração, é graduado em administração e doutorado em administração. Então tem que ser uma pessoa nesse calibre, né, para estar falando desse assunto tão pertinente. Aqui a imagem está ficando mudando porque talvez as configurações de chegada das pessoas estejam também provocando isso. Deixa eu ver se na minha base eu consigo reduzir isso. Mas isso é do Microsoft Teams. Essas mudanças de tela é do Microsoft Teams, não é minha. Mas não tem problema, que a Luísio faz os ajustes e consegue fazer as alterações sem problema nenhum. Professor Eduardo, vou botar o senhor mais no cantinho, o pessoal olhar bem a tela, tá certo? Seu microfone está fechado, professor Eduardo. Não sei quem foi que fechou, não fui eu. Simplesmente fui eu, né? Então, assim, talvez tenha sido exatamente isso, né? Minha primeira entrada, assim, talvez o nervosismo de falar em público, né? Mas, assim, perfeitamente. Mas eu queria agradecer o convite, Luiz, a você e a Renata, porque, assim, você sabe que eu sou um apaixonado pela administração, né? Eu respiro a administração. E eu tive um presente esse semestre muito grande, que foi ter a oportunidade de ter alunos ingressantes de primeiro período. E é muito bom quando a gente pode construir junto com eles a carreira do administrador, né? Às vezes eu tinha assim encontros com os alunos de sétimo, oitavo período, e eles diziam, olha, professor, poxa vida, a gente podia ter pensado nisso antes. Então a gente está pensando antes. Realmente, assim, eu quero agradecer porque compartilhar. Gente, a Luiz é um amigo de 15 anos, 12, 15 anos, né? E assim, eu digo que ele é meu guru espiritual. Então, assim,
todas as orientações de vida e de futuro eu troco com a Luísa. Então, a gente tem realmente assim, uma história de vida muito bonita juntos, né? Grandes parceiros profissionais e, acima de tudo, amigos. Por sinal, a pizza estava uma delícia naquele dia, mas não vamos falar disso agora. Né? Não vamos falar disso, não. As pizzas, né? Porque a pessoa... E a pizza tem que dividir com a gente. Mas o caso, professora Renata, é que não deu. A Luísa pediu 2 pizzas. Saímos de lá à base de sorrisal. Mas isso foi um evento de casais no sábado à noite. Já pensou unir as esposas para conversar, bater um papo, relaxar? Isso é muito bom, muito bom. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Vamos ativar, Eduardo, vamos ativar nossa base de conhecimento, vamos falar um pouco, porque hoje em dia, né? Hoje em dia tá tudo pegando fogo, né? Tudo pegando fogo, que eu digo, todas as profissões estão praticamente em uma nova formatação. E eu estava dizendo numa dessas aulas, eu acho que essa semana ou semana passada, para um grupo de alunos, dizendo que o curso de administração ou o profissional de administração, ele está passando por uma mudança de perfil muito forte e que as universidades elas buscam até trazer o perfil mais adequado. Só que a velocidade, né, a velocidade que está acontecendo de mudança e de necessidades no próprio mercado é muito mais rápida do que a velocidade de reforma dos currículos. Né? Eu tenho certeza que tem alunos de 4º, 5º período aqui que vai dizer, eu gostaria, 4º, 5º, não, 5º e 6º, eu gostaria de estar na metodologia aula, eu gostaria de estar com o meu currículo atualizado. Só que as mudanças de currículo acontecem aproximadamente de 2 em 2 anos, mais ou menos, né? Nas federais, às vezes de 10 em 10 anos. Então, imagine só um mercado que o volume de conhecimento hoje está tão grande que, basicamente, nós vamos ter necessidades quase que mensais de atualização curricular por tantas ferramentas ou por tantos volumes de novos processos que vão acontecendo, integração e novos paradigmas sendo colocados nos novos modelos de negócio, e a gente até se assusta, né, com os negócios que vão aparecendo. E esses negócios, quando a gente fala de startup, pense que o profissional, o administrador de uma startup, ele precisa desenvolver outras ferramentas que de repente não são as mais básicas e tradicionais na formação do administrador. E que olha a dimensão, né, de mundo, de universo que nós temos para o profissional de administração e principalmente em função dos desafios. E aí eu estava dizendo para a turma, voltando para o que eu estava dizendo para a turma, Eduardo, que a pessoa, por mais que a pessoa tenha sonhado em fazer administração, por mais que a pessoa esteja trabalhando hoje e fazendo curso de administração, elas não podem se limitar à sala de aula, elas não podem se limitar ao conhecimento das ementas e do que o professor está passando ou da experiência do professor. Você tocou nesse ponto agora, sabe, Luiz? Assim, só somando. E realmente assim, não é só a ferramenta instrumental, é também o que está acontecendo em volta. Eu vejo uma alienação muito grande. O cara entra na faculdade e diz assim, curso de administração, 4 anos. Pronto. Eu posso me trancar nesse calabouço, passar 4 anos estudando todas as disciplinas, que eu vou sair administrador. Não, desculpa, não vai. Não vai por quê? Porque o mundo muda todo dia. Eu tenho uma máxima para mim que eu digo o seguinte, quanto mais você estuda, você está sendo convidado a desaprender menos. O volume de mudanças no mundo, como bem abordado por você, não nos deixa manter-nos atualizados. O que a gente faz é buscar se desatualizar menos. E aí, por coincidência, a aula de hoje foi exatamente falando de competências, né? E aí a gente volta para essa discussão. Eu espero que realmente quem esteja conosco procure entender que administrador, principalmente, mas todas as profissões hoje, são além muros das universidades e das faculdades. É pegar e ler sobre tudo para poder saber o que está acontecendo à nossa volta.
e estar por dentro, né? Eu agora lembrei, foi na turma de cultura empreendedora que eu estava dizendo isso. Nenhuma universidade em 4.000 horas, que é o curso de administração, vai conseguir formar um profissional, vamos dizer, atualizado na sua formação. Por quê? Porque logo na formação são 4 anos que você passa. E hoje, o que antigamente demorava 10 anos, 50 anos para se transformar, hoje 4 anos já houve praticamente 4.0, 5.0, 8.0, já houve várias transformações, né? Que você chega no final do curso e se você não está bebendo do conhecimento pelo qual você sonhou, de ser administrador, de ter o curso de administração, a tua graduação ou o teu canudo somente, não é, não vai colocar você como um profissional atualizado. Você vai ser um administrador? Vai. Certo? Vai ter vaga no mercado de trabalho para você? Vai. Mas talvez a oportunidade ou o sonho que você está tendo, ou o vislumbre que você está começando a ver deste novo mercado que está acontecendo em sua volta, se você ficar somente no tempo reservado à sala de aula, você poderá ter deixado passar muitas oportunidades e metodologias que você poderia já saber por causa que não buscou conhecimento. E aí, um dos desafios, eu acho que a gente nem começou, mas um dos desafios é hoje a gente ter isto no sangue. Que antigamente você, depois de terminava o curso superior, você era quase um deus, você era um grande diferencial de mercado, porque você tinha um curso superior. Hoje em dia, e principalmente para o profissional de administração, você será mais um. E o diferencial vai ser o nível de busca que você tem na sua formação. Né? Então, Aloysio, eu incluiria também assim, a capacidade de aplicar, né? Não só, eu digo assim, é a gangorra do conhecimento. Você está na faculdade, então balança para a faculdade e vai para o mercado. Vai na faculdade e mercado. Hoje, se você passar muitas vezes uma atividade para o aluno, dizer assim, olha, vá pesquisar, vá ver esse estudo de caso. Ah, professor, mas assim, não tem um livro ou um slide para a gente? Não, não tem livro ou slide. Porque eu uso muito o exemplo. Em 11 de setembro, né, que foi 11 de setembro de 2001, não existia nenhum manual em nenhuma biblioteca, nem na biblioteca americana, para dizer o que fazer quando o avião derruba a Torre Gêmea. Né? Isso exige competências que vão além, é prospecção. A gente estava discutindo um dia desse no grupo do doutorado, é o seguinte, hoje, já em administração, no doutorado, as pessoas têm que procurar encontrar uma linha temática de pesquisa, né, que daqui a 4 anos não esteja caducando, porque já está acontecendo isso, né? Você caduca, então, assim, antes de você lançar uma tese, ela já é vencida. Né? Então, é isso. Vamos lá, vamos embora. Vamos. Nessa linha de pensamento que nós estamos falando, a gente está passando por um momento, por uma época de lutas, né, de desafios, que está totalmente atrelado ao processo pandêmico que estamos vivendo, né? E assim, encontrar também nesse processo pandêmico, nós vamos vivenciar muito do que foi transformado e aumentado a velocidade de transformação nesse processo. Há muitas coisas, né, e principalmente o mercado e principalmente a área de administração, precisou ser transformada, muitos paradigmas foram quebrados, e aí chegou o cenário atual e o novo normal, chegou este mundo 4.0, que estava previsto para mais de 5 anos, o administrador 4.0, esses novos atores, as novas configurações e tendências na gestão, né? Nós tivemos toda essa grande mudança e transformação que nos leva a refletir mais do que nós estamos discutindo. E você está de parabéns, porque assim, essa linha temática que você colocou aí para a gente discutir hoje, para mim é o estado da arte do que um administrador precisa saber em termos de desafios. Exato, exato. E aí a gente pode, aí eu digo para os administradores aqui, para os futuros administradores, a gente pode fechar os olhos
para esta realidade, a gente pode dizer que isto não faz parte do meu mundo hoje, a gente pode se esconder no emprego que nós temos hoje para não buscar o conhecimento atual, a gente pode ficar somente, né, na base da situação que nós estamos tendo hoje, ou de desemprego, ou de emprego, num trabalho ainda não voltado à sua formação, sem olhar esse cenário, sem olhar este mundo que já chegou. A gente não está falando do futuro, não. A gente está falando de hoje. A gente está falando do agora. E aí, nesse aspecto, né, a Estácio trazendo para você essa visão, quais são as decisões que você vai tomar para os desafios do profissional? Uma coisa boa que eu encontro, Eduardo, é que esses desafios são bons desafios, são coisas boas para mim e para você. Sabe por quê? Porque você escolheu fazer administração. Não foi a Estácio que foi buscar você lá na sua casa e disse, olha, tu vai vir fazer administração, não. Você escolheu. Então, sobre essa escolha, tem um sonho por trás. E esse sonho por trás será realizado se você mergulhar. E o mergulhar tem a ver o que você está vendo hoje e o que você vai fazer amanhã com este cenário. Esse cenário precisa ser um motivador para você dedicar o tempo ao seu trabalho, mas dizer, olha, eu vou dedicar mais tempo ao conhecimento, à formação que eu preciso, né? E eu vou dedicar mais tempo para aprender a ter, né, sair da minha graduação com o meu diploma 4.0, né? Não somente com o conhecimento dado em sala de aula, mas com tudo, porque daqui tem gente aqui que é de primeiro período, então daqui a 4 anos já vai existir outros cenários, né? E tem gente aqui que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, vai se formar. Gente, nós não estamos falando de mudanças em 2 anos, mudança em 1 ano, não estamos falando que daqui a pouco, no próximo mês, eu vi uma reportagem, Eduardo, que em 17 minutos, milhões de informações novas são geradas. 17 minutos. Aí você vê, por isso que se fala tanto no Big Data, né? O Big Data é isso, né? Perfeito. A quantidade de informações é tão grande que a gente não... Ou a gente aprende a minerar a informação, ou então, assim, vamos ser atropelados por ela. E você tocou num ponto interessante, que você estava falando isso, de chegar a estudar. O que eu sinto, sabe, Luiz, é que em termos sociais hoje, a nossa sociedade, e eu vou usar até uma palavra um pouco assim forte, mas talvez ela esteja emburrando por ela entender que conhecer, estudar, aprofundar, exclui outras coisas. Não. O pessoal ri de mim quando eu digo eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu tenho TikTok, né? Aí o cara diz, pô, mas tu tem TikTok? Tenho. Qual é o problema de ter? Isso não me impede de ler uma obra de ficção, não me impede de ir lá e estudar os grandes autores. Eu vou para Durkheim, eu vou para a escola de Frankfurt. Não é excludente, não, minha gente. O que a gente não pode é ficar, como eu chamo, na profundidade do Pires, né? A profundidade do Pires eu fico lá vendo os meus storyzinhos, tal, como os meninos sabem, da minha turma eu boto minhas receitazinhas e tal, mas assim, isso não é Eduardo. Eduardo é um construto muito mais amplo que vai desde o conhecimento acadêmico, né, até as práticas de mercado, entender o que está acontecendo. Porque aí eu vou me diferenciar. Quando você tocou no assunto falando deles assim, e você vai ser formado, sim, aí qual vai ser o critério de escolha? Se você me disser que eu vou escolher você pela etnia, pela idade, pela identidade de gênero e outras coisas, realmente você não está falando de administrador, você está falando de ser humano. Eu quero saber, como administrador, por que eu vou escolher Luiz em vez de escolher Eduardo? Por um motivo simples, você é mais competente. E essa competência não é o professor bom, não é a faculdade boa. Essa competência é um menino que senta na cadeira e corre atrás. Porque, não, como você bem colocou, ele é apenas mais um. E a gente despeja mais de 500 administradores no estado de Pernambuco por semestre. Não é? Esse novo normal, ele chegou, né? E ele chegou, mas já estava vindo, tá? Algumas pessoas ficam pensando que a pandemia, não sei o quê, ele já estava vindo e ele foi acelerado, somente Exatamente. isso.
somente isso aconteceu. E muita coisa foi acelerada, ao ponto da gente precisar acelerar também. Sabe por quê? Porque não dá para eu pensar como meus pais pensavam. Não dá para eu pensar até como eu pensava antes, porque eu já sou um cidadão de 45 anos, né? Então não não fale dá de para eu idade, pensar. não. Não vamos falar para essa parte, não, né? É tudo nessa faixa, tal, né? Né? A gente não dá para eu pensar como eu me formei, né? Na época que eu me formei, poxa, terminei meu curso superior, eita, maravilha. Aí o mercado estava dizendo, olha, tu tem que fazer um mestrado. Eu disse, eita, pau, eu pensei que eu já tinha terminado, meu pai disse que ia me ajudar até a graduação, né? Outros pais disseram, não, eu vou ajudar até o ensino médio, né? Até o científico eu garanto, depois é com ele e a vida, né? E agora o meu pai ainda foi até a graduação, mas mestrado eu tive que correr atrás. Mas depois do mestrado, aí você percebe que não dá para parar, não Isso. somente na titulação, mas principalmente no conhecimento, porque eu sou um profissional muito diferente do que eu era quando me formei. E aí, já pensou se eu tivesse parado? Se eu tivesse parado, eu não estaria aqui dando a palestra para vocês e muito menos eu teria o que eu tenho hoje e o que o mercado me oferece hoje de trabalho, de oportunidades, né? Hoje em dia, a gente não tem como parar. O novo normal nos ensinou que a gente precisa aprender presencialmente e virtualmente. Quando a gente fazia uma brincadeira pelo YouTube de aprender a amarrar cadastro de sapato, um exemplo aqui, pelo YouTube, hoje a gente tem que aprender tudo também, né? Além dos livros, além desse mundo digital, além do mundo presencial, nós precisamos ter a nossa mente aberta para ter a atenção necessária e aproveitar as oportunidades. Isso. Vamos para o próximo passo, né? Aqui tem várias pessoas de mãos dadas e tem assim, haveria muito mais chances de sucesso se soubermos melhorar nossa capacidade de observação do contexto, procurando entender os mecanismos e demandas desse novo cenário. Não é uma coisa somente Aloísio, né? Eu acho que um dos grandes ganhos que nós tivemos é eu e Eduardo, nós nos darmos as mãos para o Dia do Administrador e estarmos de mãos dadas para esse processo de construção. Você não precisa se sentir só. Existe um universo dando a você oportunidades para você se desenvolver. Inclusive, Luiz, assim, pegando a carona nisso, é interessante quando a gente vê ali capacidade de observar o contexto. Às vezes você se pega, né? Eu não vou dar aula de linguística aqui porque não tem o menor sentido, mas a gente para às vezes só na semântica, no entendimento do que a frase diz, né? Mas existe ainda um nível mais profundo dentro do estudo de linguística que chama-se pragmática. É entender aquilo que não está escrito, né? Que é a capacidade de observação do contexto. Então, nosso administrador, quer dizer, o que se pede do administrador hoje é que ele consiga olhar para fora da janela do carro do ônibus, né? É saber o que é que está acontecendo. Por exemplo, sem discutir questões políticas, mas só trazendo essa situação que o Brasil vive hoje, né? Nós estamos numa polarização completa. Antigamente havia eleição, alguém ganhou, passava-se 4 anos trabalhando pelo país, né? Depois ia-se tirar quem ganhou ou se manter a pessoa no poder. Hoje não. Hoje é uma discussão muito mais ideológica do que a preocupação com a nação, a preocupação com o Estado brasileiro, né? Então, assim, o que é que acontece? Ninguém para ver isso. A gente não vê que, de fato, assim, o que é que se busca? Alguém está preocupado com o país? Não estou aqui falando de ideologia partidária. O que eu estou falando é que não existe a preocupação com o país. Por quê? Porque ninguém analisa o contexto. A ideologia é tão forte, está tão internalizada, enfiada na veia, que ou você é Aloísio ou você é Eduardo. Tá? Então, se é Aloísio, eu quero derrubar. E se é Eduardo, você quer derrubar. Mas vem cá, e isso está levando o Brasil para onde? Veja que pergunta incômoda se eu fizesse aqui para todo mundo na sala. Vem cá, essa briga ideológica, né, essa ruptura institucional que o Brasil está vivendo, qual é o impacto para o administrador? Não tem livro que diga isso.
Então, o que é que é? Essa sensibilidade social precisa ser despertada no aluno. Ele precisa entender isso para ele sair um administrador capaz de olhar e não ir na onda. Eu lembro bem de uma greve, eu estava ensinando na Universidade Federal um curso de Educação Física. E eu não esqueci, uma aluna passou pela quadra raivosa. É um absurdo isso, não sei o quê. Eu vou lá para a greve na entrada da faculdade. O que foi que houve? Essa PEC 55 vai lascar a educação. Eu digo, como? Ela disse, como o quê? Eu digo, como é que essa PEC 55 vai lascar a educação? Você leu? Eu não li não, mas o pessoal está dizendo. Então, esse eu não li não, mas o pessoal está dizendo é exatamente isso, a capacidade de observação do contexto. Desconfie, olhe com olhar crítico. Nas aulas, os meus alunos sabem, reflexão, pensamento crítico, não dá para ser apenas coruja e lagartixa. Abrir os olhos para fingir que está prestando atenção e balançar a cabeça fingindo que concorda. Temos que ter seres, administradores pensantes. É esse o recado, para mim, desse texto que você colocou. O nosso nível... Cultura de massa é bronca, né, não, professor? A gente tá vendo muito isso ultimamente. E sem contexto, e totalmente em busca não do melhor para todos, mas em busca dos interesses próprios. Isso é complicado, não é? Que legal essa imagem aí. Isso aí é a Ágora, né? Na Grécia Antiga, e deve ser lá Sócrates ou Platão, Aristóteles, né? Olha aí. Eu ia citar ele agora. Eu ia citar Sócrates agora. Onde é que complicou a luz? Diz aí pra gente que eu não estou entendendo essa Ágora grega, não. Olha só, o que complicou, né? Nesse novo normal, nessas novas mudanças de mercado, que inclusive, deixa eu falar aqui, tá? O que nós estamos discutindo hoje, o processo pandêmico ele só acelerou, mas já existia tendências que iriam ser transformadoras em muitas áreas. E aí, ó, a psicologia, né? Também, olha só, a nossa administração, a filosofia, a antropologia, todas essas áreas, né, com um pensamento transformador, né, cada vez mais, né, Eduardo? Eu achei interessante que você colocou isso, que tem a imagem lá da Ágora, que eu acho que quando você colocou esse onde complicou também, está mostrando o seguinte, a gente não pode esquecer as bases, as origens, né? Os gregos não discutiam disciplina, né? Olha, vamos falar de inovação, vamos falar de empreendedorismo, não. Os gregos discutiam conhecimentos, né? Então, assim, eu não consigo aceitar hoje um administrador que diga assim, odeio filosofia, odeio sociologia, odeio antropologia, odeio psicologia. Onde é que eu vou buscar a base do comportamento organizacional se não é na psicologia? Como é que eu vou explicar comportamentos dentro da empresa se eu não estou indo buscar na sociologia? Porque a empresa é um sistema aberto. Então, o comportamento social ele vai para dentro da empresa, né? Onde é que eu vou pensar? Eu estava discutindo ética hoje, estava montando uma apostila sobre ética. A questão da filosofia é fundamental. O filósofo, ele pensa a vida. Mas esse cara não leva nada, esse cara leva tudo. Eu sou totalmente favorável ao administrador que estuda principalmente psicologia, antropologia, sociologia e filosofia. Esse cara está mais preparado do que aquele que apenas, e não dizendo que não é essencial, aqueles que apenas estuda as disciplinas do curso. Aí você falando nesse ponto, eu estava me lembrando, Eduardo, que eu estava vendo, né, um processo de seleção para gerente de crédito. Aí, quando a gente olha para o perfil do gerente de crédito, né? Qual é o perfil do gerente de crédito? Crédito tem a ver com empréstimo, empréstimo tem a ver com finanças, finanças tem a ver com números. Então, o gerente de crédito ele vai ter um perfil voltado a uma gestão financeira. Isso, estatística, cálculos, estatística, etc. Né? Aí tinha lá no perfil do gerente de crédito, profissional de administração com alta capacidade em gestão de pessoas. É justamente o que nós estamos discutindo aqui, porque a gente pensa que o cara é gestão financeira, então ele não precisa saber de gestão de pessoas, ele não precisa saber de psicologia, ele não precisa saber de filosofia, ele não precisa saber de antropologia. Não é nada disso, ele precisa saber de tudo isso. Isto tudo faz parte da formação profissional dele. O administrador,
não é? Ele precisa ter essas competências em todas as áreas. A gente, quando paga as disciplinas em administração, a gente pensa que esses são pensamentos isolados. A minha área é marketing, professor Aloysio. Então, eu não vou me dedicar à gestão financeira, eu não vou me dedicar à gestão estratégica, eu não vou me dedicar à gestão de pessoas. Ué, e tu vai se formar em quê? Não é em administração, não? Mas você é um administrador caolho, né? Eu vou ser um administrador em partes. Ué, tu buscasse fazer um curso de administração ou simplesmente pagar disciplinas de marketing? Talvez até a própria Estácio, mas a federal faz isso. Você quiser pagar somente a disciplina, você paga isolada. Isso. Mas isso não vai te fazer um administrador. Na hora que E você se dedica só a marketing, você não vai ser um administrador. E você ainda foi bonzinho porque você falou de uma disciplina. E aquele administrador de 8º período? É aquele que, quando ele se forma, você chega para ele assim, vem cá, mas qual seria o contributo da teoria sistêmica, por exemplo, para uma realidade das empresas no novo normal? Pô, prof, tu quer que eu vá lá para o 1º período lembrar de TGA? Aí eu brinco dizendo o seguinte, ainda bem que ele não fez medicina, né? Imagina o cara tá com a barriga aberta e diz, agora eu tenho que suturar. Putz, sutura foi só no 5º período. Ó, deixa a barriga do cara aberta que eu vou lá no livro ver como é que faz para costurar a barriga dele. Ainda bem que é administração, eu digo brincando, e não medicina. Mas é uma realidade. As pessoas hoje, até o próprio sistema contribuiu. Olha, eu passei no 1º período, eu passei no 2º e vai abandonando. Eu estava falando com meus alunos, eu estou até devendo a capa de um livro, porque eu disse assim, eu não estudo, por exemplo, teoria clássica, eu não vou estudar porque a Venato, o Marx só. Eu vou buscar lá no livro de Taylor, que existe. Então, é esse olhar. A turma ainda acha graça quando eu falo de, você sabe de história. Gente, eu não vou dizer quando foi que eu parei de estudar história, não, porque, sendo bem sincero, quase 40 anos. Mas garanto que eu posso começar da pré-história viajando por Egito, viajando lá falando dos hindus, do hebreu, né? A gente vai passeando. Por quê? Porque fica o conhecimento. E eu uso esse conhecimento para exemplificar em sala de aula, etc. Eita, grande desafio, quebrar paradigma. E eu gostei mais ainda, Luiz, que você colocou uma palavra lá em cima que está em moda e é muito importante. Disruptivo. Quebrar completamente com a ideia anterior, né? É romper o elo da cadeia. E aí eu deixo para a voz me ser, né, também abordar essa brincadeirinha aí. Perceba que a disrupção, né, é buscar novas formas de fazer alguma coisa de forma mais simples, de forma mais agregada, de forma mais eficiente, de forma mais escalar. E estamos vivendo um período realmente de quebra de paradigmas, onde nós vamos precisar tirar a nossa mente, né, o nosso pensamento introdutório de quando a gente iniciou o curso de administração, por exemplo. Porque quando a gente inicia, a gente não sabe o que vai vir adiante, né? Não é verdade? Então, quando você começou o curso de administração, você tinha um ideal, você tinha um pensamento, alguém falou como é que era, o que era que o administrador fazia, você vê alguns administradores fazendo hoje no mercado. Porém, a gente precisa pensar aí na quebra dos paradigmas de muito engessamento que nós temos do passado, para que a gente possa ter uma mente aberta para as condições disruptivas. O novo mundo que chegou, essa nova geração que chegou, né, ela chegou para ser mais simples sobre nossas vidas. Agora, para ser mais simples, a gente precisa primeiro aceitar, né? Aceitar a mudança, aceitar a transformação. Não adianta a gente se prender ao passado, ao que a gente pensava antes, porque o mundo continuará em desenvolvimento e você ficará paralisado. O problema grande é a paralisia de paradigma. Não sei se você já ouviu falar sobre a paralisia de paradigma, mas é quando você acha que esta forma de fazer é a única forma de fazer, ou esta forma de fazer ela é a solução para todas as necessidades. E a gente vê que... É interessante, porque Virilio, inclusive, ele faz uma abordagem sobre isso que é interessante. Ele diz o seguinte, o problema é aquele que está ancorado no presente.
Quer dizer, exatamente. Isso é tua verdade, vai continuar sendo. E até o aluno chega assim e diz, mas professor, eu discordo. Tudo bem, é um direito seu discordar, mas o mundo vai continuar sem você. Enquanto o povo acha, essa história que você disse, a pandemia, o novo normal, precisa entender que a pós-modernidade, que é uma linha exatamente assim, sociológica e filosófica, ela acontece desde 1986, 89, a queda do Muro de Berlim e as mudanças sociais que aconteceram. Então, assim, porque família para mim é marido, mulher, esposa, filho. Para mim pode ser, para você pode ser, mas socialmente, conceitualmente, família hoje é conglomerado de pessoas. Não se discute sexo, gênero. Então, assim, mas eu não aceito. Ok, seus valores estão respeitados, mas o mundo está reconstruindo tudo. Pós-modernidade é ressignificação de conceitos. Então, está acontecendo. E nós precisamos fugir do senso comum, não é? Isso. Que imagem forte, hein? Olha aí. E a eu manipulação. Eu acho que tem tudo a ver com os dias de hoje, né, Eduardo? Total. As pessoas hoje, eu digo que é uma boiada sendo tangida. Você não tem opinião própria, você ouve alguém dizer e você acredita. Isso tem que acabar, principalmente para o administrador de empresa. Você não vai se formar, entrar numa empresa para repetir o que fazem. Você vai entrar para fazer diferente. Esse é o papel do novo administrador. Né? Só quem então, assim, repete a sociedade está conduzindo tudo. Eu tenho um exemplo, se você me permite, muito interessante. Aconteceu há alguns anos, uma médica de UTI, né? Ela parece que matou, ou dizem que ela matou alguns pacientes na UTI e tal. E assim, minha mãe tem 87 anos. Na época, acho que ela tinha 84, 85. Ela disse assim, estou revoltada com essa médica. Eu digo, mas por quê, mãe? Não, porque essa médica matou gente na própria UTI. Eu digo, você viu? Ela disse, não, mãe, eu não vi, não. Eu digo, você teve acesso ao processo? Não, mas saiu na Globo. E essa Globo eu estou citando com qualquer mídia de massa, tá? Não é necessariamente a Globo. Ela disse, mas saiu na Globo. Eu digo, tá, mãe, isso é exatamente o que a gente está vendo, é senso comum. É a manipulação da informação. Se é verdade ou se não é verdade, ok, mas é a opinião de um jornalista. Você, para afirmar um fato, você tem que se debruçar sobre ele. Aí cai de novo naquela conversa da gente, né? Eu estou estudando, eu estou procurando observar, eu estou refletindo sobre um evento. Lembre-se, a gente tem que lembrar disso, né? O dia que vira noite, para descobrir que foi eclipse, alguém teve que estudar. Né? A Terra que deixou de ser plana, chata, sob ombros de elefante, que passou a ser redonda. O heliocentrismo, né? Antigamente o Sol girava em torno da Terra. Então, isso são conhecimentos adquiridos, mas alguém saiu do senso comum e foi para a pesquisa, e foi estudar, e foi aprofundar e descobriu. É isso que eu espero dos meninos, sabe? Dos nossos alunos, administradores competentes, que não sejam mais um no senso comum. E eu volto na frase que você falou, a gente não pode fazer um curso de administração numa profundidade de um pires. O professor pode interagir também, professor? Pode. Não, essa questão do professor Eduardo aí é importante também na questão das fake news, né? Porque a pessoa produz uma mensagem para o outro, e para você primeiro fazer uma pesquisa, para ver que aquilo é real, não você fica reproduzindo para lá, e acontece o que está acontecendo até hoje, né? Só transmitindo mentira. Antes de você fazer uma pesquisa para saber se aquilo ali é verdade, como ele falou agora do caso da mãe dele com a enfermeira, a médica lá do... Exatamente. Lá. Mas que pode ser verdade, né? Mas precisa ser verificado, validado, né? O problema é que a gente hoje tem uma sociedade muito, muito bitolada no achismo e na facilidade. Acha que aquilo ali, vê que está fácil e pronto. É mais fácil replicar do que procurar saber a verdade, né? Exatamente. Agora eu posso ser venenoso, Emerson? Você me permite? Poxa, então, professor, pode sim. Sócrates deve estar se revirando no túmulo nessa sociedade atual. Como é, Lucas? Sócrates deve estar se revirando do túmulo, deve estar morrendo de raiva. Sócrates vai usar a frase de Pires, né? Mas sendo bem venenoso, Emerson, eu concordo com tudo isso. A pergunta que eu faço e que me incomoda também é a seguinte: o que é que a gente está fazendo para mudar? É uma pergunta retórica, tá? Eu não vou pedir que ninguém responda isso. Exato. Mas me incomoda, me incomoda também, porque eu estou fazendo pouco. Eu, Eduardo, faço pouco. Nós estamos acomodados a ser uma televisão. O que é uma televisão? O país está em crise, a dificuldade é essa, as empresas estão quebrando, ou isso, aquilo. Tá, e o que é que você está fazendo? Aí você diz, eu sou um grão de areia numa praia. Tá, mas seja o grão, porque se tiver a soma de grãos, a gente tem um areal. É isso que tem que ser discutido.
a gente hoje se escora muito em noticiário. Hoje eu tiro como exemplo o seguinte: atualmente eu estou em Serra Talhada fazendo um treinamento para a empresa a qual eu trabalho hoje. Então, assim, eu sou daquela região ali, de Lagoa do Carro, Carpina, e sei que Opa! teve paralisações hoje, né, entre Igaraçu e Guadalajara. Aí o que foi que a mídia falou? Não, que as paralisações de Guadalajara e Igaraçu foi dos caminhoneiros, mas mentira. A de Guadalajara foi um pessoal que mora ali na região que estava protestando através de moradia. Ou seja, para quem está de fora, enxerga de que forma? Ah, foi tudo paralisações de caminhoneiros. Então, assim, a gente hoje é muito escorado isso, em questão de noticiário, sem ter um pouco mais de visão analítica, né? Que hoje está faltando muito. E a gente engole tudo, né? A gente engole Isso. tudo. Eu A me gente não... viciei num cara que me ajuda bastante. Não sei se você conhece ele, um tal de Gogó, conhece? Gogó? Na verdade, eu sou muito Ariano Suassuna, então eu dei palavra em inglês, né? É o tal de google.com.br. Eu chamo de Gogó porque eu sou Sim. nordestino, né? Então, assim, tudo meu eu vou para Gogó. Aí eu Entendi agora. pesquiso, eu vou lá em Gogó e vejo. Gogó, isso aí. Aí Gogó me dá um monte de alternativa, eu começo a ler. Até o Gogó acadêmico, não sei se você conhece ele, né? Que escreve lá bonito, escolar.google. Eu vou para o Gogó acadêmico e fico lá, porque alguém tem que me dizer alguma coisa. Eu comparo, eu reflito, eu analiso, né? Então, é por aí. Hoje nós temos um universo gigantesco de oportunidades com informação, né? Não É. somente. E eu ainda digo mais porque a gente às vezes se prende ao gogó brasileiro somente. É. Mas tem um gogó mundial. Aí você pode dizer, mas eu não sei chinês, eu não sei alemão, não sei inglês. Mas até o gogó, ele faz a O Gogó tradução para traduz. você. O Gogó traduz. Assim, e eu acho engraçado porque hoje, por exemplo, eu quando estava escrevendo minha tese, eu precisava de informações sobre transposição de rios, né, e governança de água. Poxa vida, antigamente você ia para uma biblioteca e estava restrito a estudar na sua biblioteca. É uma coisa que talvez ninguém saiba o que é o nome. Biblioteca. É onde guarda livro, é onde senta numa cadeira para ler e estudar, né, e copiar em papel. Mas assim, Antigamente eu tinha uma carteirinha. eu tive acesso a produções acadêmicas do mundo todo. Holanda, Alemanha, China. Eu fiquei impressionado de saber que a China fazia transposição de rio com uma qualidade de gestão muito grande. Mas isso graças ao Professor quê? Eduardo, Oi. professor Eduardo, deixa eu só lhe corrigir. Biblioteca não é onde guarda livro, não. É onde a gente tem que buscar o livro para ler. Boa, Renata, lapada, eu gosto assim. Mas eu disse que é onde guarda, porque hoje em dia o pessoal acha que é só para guardar. Né? É só para guardar. Boa, professora, muito bem dito. Vocês eu quero ver, segunda-feira, todo mundo na Biblioteca da Estácio, viu? Vou estar lá na porta para anotar e fazer chamada. Só recebe atividade complementar se for para a biblioteca. Vamos embora. Oh, show. E o cenário atual, Eduardo? Colocamos aqui, né? E nesse cenário atual, a gente vê a parte da digitalização da sociedade. Isso eu acho, Luiz, uma grande contradição ao mesmo tempo, sabe? Porque a gente fala, a sociedade está digitalizada, tá. Mas o excluído digital, ele está fora do mundo. Ele está completamente fora do mundo. Nós ainda temos milhões de pessoas no Brasil sem internet. Aí você diz assim, mas isso é um problema? Não, não é um problema, não. O que precisa é melhorar a infraestrutura dos 3G, 4G e 5G. Por incrível que pareça, uma grande vantagem do Brasil sobre outros países, até mais assim evoluídos em termos de tecnologia, é que nós não começamos pelo computador, nós começamos pelo celular. Hoje nós temos mais celulares que habitantes no país, estatisticamente comprovado. Então, assim, melhorou um pouco da infraestrutura, a gente elimina esse problema da não digitalização da sociedade, né? Mas é uma realidade. Sobre paradigma, acho que a gente já abordou muito, né? Falou a questão do trabalho. O trabalho mudou. O trabalho sofreu uma metamorfose, né? Você diz assim, olha, no meu tempo a felicidade, a falsa felicidade era saber que minha carteira estava assinada e que tinha garantia de emprego, né? Hoje eu vejo médico tendo TPJ para receber de hospital, porque não querem mais pessoa física, pessoa jurídica, né? Então a gente vê uma mudança, a contrato temporário de trabalho, acordos onde não existe, apesar do paternalismo da lei trabalhista do Brasil, que tem coisa ainda desde a época de Getúlio Vargas, né? Do Estado Novo, 37, mas a gente vê muita mudança. Paradigma educacional, as pessoas dizendo, eu não gosto de Microsoft Teams. Não tem isso não, velho, porque vai acontecer. O EAD está chegando pesado, o ensino remoto está chegando pesado. A gente vê as mudanças na educação são essas. E tem que ser. A questão das relações humanas. Imagina, quanto tempo faz que a gente não dá um abraço numa pessoa? Não é?
Mudou o relacionamento, mudou a forma de interagir. Nós temos somente que ter cuidado em preservar o que nos torna seres humanos. Sensibilidade, afetividade, né? Valores, ética, principalmente. Tá? A economia desacelerada, isso aí a gente vê todo dia na mídia, não fala, e o distanciamento social que foi provocado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, se você puder ir lá para aquela frase de baixo, né? Eu achei interessante, a Maria Aparecida, ela, inclusive, ela é professora em educação lá na USP, né? Ela é doutora na área da educação. E eu acho que ela, quando fala sobre essa mudança, e esse novo, viu, Aloysio, pelo que eu entendo... Eita, deixa eu colocar aqui que fugiu. O que eu entendo da colocação de Maria Aparecida é quando ela fala desse novo, não é a pandemia. Esse novo é essa nova realidade social que a gente vive, tá? E veja que ela usa umas palavrinhas aí, né, muito interessantes. Ela diz, me desinstala do que eu já conheço. Ou seja, saiu da zona de conforto. Quem mexeu no meu queijo? Né? Eu vou para onde? O que é que eu faço? Gente, isso vai ser a vida toda. Quanto mais você descobrir o que faz, mais coisa que você não sabe vai acontecer. Então, nós administradores, somos e seremos gestores do desconhecido. Cada vez mais. Então, assim, você está preparado, novamente, outra pergunta retórica, você, administrador, está preparado para isso aí? Trabalhar sobre o desconhecido? Dá uma continuadazinha só no texto aí, né? Para a gente ver se tem mais alguma coisa a comentar. Deixa eu... Com o novo eu espero um padrão de vida que não me pertence ainda. Ou seja, ela ainda não se apropriou dessa realidade. E olha que a Maria Aparecida, ela tem uma dinâmica intelectual e de pensamento enorme. Ela diz, não me pertence, eu não me apropriei. Eu não sei o que é que eu faço nessa desgraceira toda. É isso que ela está dizendo aí, né? E aí eu acho que ela fecha muito bonito quando ela diz que essa situação vem carregada, quer dizer, traz consigo uma necessidade de que, gente, atenção aí, galera, mudança, tá? Mudança. Você, administrador, tem que mudar. Sair da zona de conforto, entender que nós somos uma profissão nobre num mundo disruptivo. Então, não é só se formar, tá? E ela vem e traz trauma e susto. Quer dizer, é traumático e assustador? Com toda certeza é. E é por isso que a gente tem que estar preparado para isso. Não sei se me coloquei adequadamente. Essa sua pergunta eu já tenho a resposta, viu, Luiz? Se você me permitir. Por favor, quando tudo isso passar, voltaremos ao que éramos? Seria responder do mesmo jeito. A gente vai voltar para o trem no vapor? A gente vai voltar para Titanic? A gente vai voltar para andar de carroça e cavalo? Essas perguntas, assim, eu estou vendo... E aí é um ponto interessante na imagem que me chamou a atenção, é o cara que está parado lá esperando e o tempo passando. Se alguém acha que vai voltar a escola, o trabalho, ao que era antes do que a pandemia apenas acelerou, caiu do cavalo. Nós não vamos voltar ao que era antes. Alguns alunos disseram, mas quando passar o isolamento, por exemplo, a gente volta até as lojas de varejo. Desculpa, a tendência é desaparecer loja de varejo, loja física. Né? O Magazine Luiza fez uma coisa que eu acho um risco enorme, porque envolve um comprometimento de gestão, e aí eu vou falar de gestão operacional, de logística. Sem pasme, a Luiza, ela juntou o CD dela, o centro de distribuição, de loja física com de virtual, venda virtual, de e-commerce. Mas não é fácil, você sabe, conhece bem, assim, uma armazenagem onde você tem que atender o público do e-commerce e o público de loja física, é uma mudança de gestão muito forte. E por que fizeram isso? Porque eles estavam tendo prejuízo. O custo de transporte, saía um caminhão para Recife, meio carregado para a loja física. Depois saía outro, meio carregado para o e-commerce. Por que não manda o caminhão fechado para Recife? Metade para o e-commerce, metade. Então, assim, eles estão criando, e realmente assim, é disruptivo, um modelo logístico que não estava sendo aplicado nem era viável. Mas estão transformando, e Eduardo, eles estão transformando cada loja em um CD. Isso, a loja se transforma num CD e o custo operacional ele reduz porque quando você faz a compra é bem provável que o produto ele saia da loja mais próximo de você e aí eles ganham até em velocidade de entrega. É provável que você compre... de entrega, e você compra no domingo e chega na segunda de manhã. Aquela que entrega, como é? Agora me fugiu o nome. Aquela empresa que faz entregas rápidas, oh meu Deus.
fugiu completamente o nome agora. Oi? Eles estão, inclusive... Oi? Sedex? Não é Sedex, não. É que faz entrega mesmo. Que entrega tênis, essas coisas, principalmente material esportivo. Netshow. Oi? Netshow, né? Netshoes. A Netshoes, Netshoes mesmo, ela está com uma Netshoes, proposta que eu acho ousada demais. Ela ter caminhões estacionários com os produtos que têm maior rotatividade. Vê que loucura, né? Então, assim, ela tem um caminhão parado em Recife, né? E não é nem CD, são equipamentos móveis. Que ela também faz isso, agiliza na entrega. Os produtos que têm mais rotatividade, ela faz isso. É um desafio enorme. Entregas por drone, né? Então, aí isso vai voltar, eu vou ter um entregador, acho provável. Difícil. Alguém queria fazer algum comentário? Eu vi alguém abrindo o microfone. Alguém quer falar? Foi eu, professor. Tipo, hoje, antes mesmo, a aula online, que é 100% online, se você perguntar, você gosta? Eu digo, não gosto. Tipo, se você me perguntar, você prefere aula presencial ou pelo Teams? Eu digo a você que prefiro pelo Teams. Para mim, eu acho que até a qualidade do ensino melhorou e eu acho que 100%, porque até na forma que eu tenho para interagir, eu acredito que eu me saio até melhor. Perfeito. Eu só acho que a gente precisa quebrar a história de não abrir câmera. Porque na sala de aula está aberta. A sala de aula fica aberta. Eu não consigo entender, Luiz, essa coisa, porque diz assim, não, mas eu posso querer comer. A mesma coisa na sala física, você sai da sala, lancha e volta. É só fechar a câmera e depois abrir. Então, assim, mas muita gente ainda come na sala física. O pessoal não leva o luxo para a sala física. É isso mesmo, professora, exatamente isso. E aí, o que é que acontece? É minha luta, mas eu vou conseguir. Né? E se alguém disser assim, meu argumento, tu não usa o Instagram, tu não usa o WhatsApp, por que é que não usa o Teams? Né? Eu só peço, por favor, que exatamente hoje, porque eu fiz uma configuração para o professor Eduardo estar aqui na tela principal, vocês não abram a câmera, porque se abrir, ele vai dividir câmera aqui, eu vou ter que fazer uma reconfiguração. Mas no final a gente pode fazer uma selfie, né, professor? Pode sim. Pode. Eu saio da apresentação e a gente abre câmera para todo mundo. Aí eu também vou mudar o fundo da minha tela para botar um negócio bem legal, viu? Tá certo. Mas vamos seguir que o tempo voou muito rápido hoje, né? Não sei o que foi que aconteceu. Eduardo, e o mundo 4.0? Como sobreviver a ele? Eu digo assim, não existe mais super-heróis, sabe? Apesar da Marvel e outras empresas trabalharem muito, assim, Capitão América, Hulk, essas coisas todas, para mim, se você perguntar qual é o herói de hoje, eu digo que é o Homem Líquido do Exterminador do Futuro 2. Por que eu digo que esse cara líquido? É adaptação, tá? É adaptabilidade. A gente está vendo aí, vem uma enxurrada de mudanças, né, nesse mundo 4.0 que precisam ser bem pensadas. Internet das coisas, né? A internet das coisas chegou. A internet das coisas chegou. A gente tem que entender isso. Robotização. Não se pode nunca... Quando eu falo de mundo 4.0, é porque virou um jargão o 4.0, mas a gente já tem, pasmem, consumidor 5.0. A gente vai falar disso, eu até me lembro que você tinha comentado comigo, eu mandei também essa contribuição. Esse mundo 4.0 é um mundo completamente diferente e que a gente tem que estar atrelado a ele, sabe? Eu não sei o que é que você vai trazer aí para a gente disso aí, mas a tecnologia pode passar, a tecnologia está muito próxima, a tecnologia e a operação, né? A tecnologia hoje faz parte de tudo isso, né? Então, só assim, deixa eu ver o que é que eu posso comentar do que você está postando aí. Na minha idade, Luiz, complica um pouquinho, sabe? Eu mal vejo meu computador, quanto mais a tela. Me ajuda aí, porque senão o negócio complica. Né? Ajuda demais, tranquilo. Eu fui assistir um jogo de futebol um dia desse, o pessoal disse, aquele juiz está roubando. Eu disse, que juiz? O de preto. Eu disse, de preto onde? Ele, no campo. Eu, que campo? Então deu para entender, né? Então, assim, a inteligência artificial é fato, e quando a gente fala de inteligência artificial, é atribuir à máquina a capacidade dedutiva, né? Porque hoje o computador é uma máquina muito rápida, mas ele não deduz. Isso são redes neurais. Então, isso é inteligência artificial. Já é realidade, tá? Já é realidade. Haja vista aí que a gente tem a nossa amigazinha lá, a nossa assessora, né? Como é o nomezinho dela? É a Alexa. A Alexa já trabalha muita coisa com inteligência artificial. Internet das coisas, automação.
A mão humana, um dia desse eu vi um comentário assim, o pessoal dizendo, mas assim, o desemprego está taxa zero. Aí você vai ver, estatisticamente é taxa zero, tá? Eu acho interessante. Mas até Ariano Suassuna diz que as 3 mentiras são, sabe dessa história, né? A mentira falada, a mentira não ser escrita e a estatística. Eles são as 3 grandes mentiras. Né? Mas quando você diz assim, emprego zero, você tem que ver se 100 mil pessoas saíram da siderurgia. A mentira, a deslavada e a mentira, a deslavada e a estatística. Isso, são 3, deslavada. Então, assim, a gente tem 100 mil pessoas saindo da siderurgia desempregadas e 100 mil da área de serviços que entraram. Estatisticamente é zero. Mas eu quero saber quem vai alimentar aquelas 100 mil famílias da siderurgia. E aí, gente, é quando eu falei de adaptabilidade, sabe? Assim, eu hoje sou professor, né? Minha formação é administração geral, mas eu tenho foco realmente em vendas, em marketing, em RH. Mas se eu precisar vender banana na feira, eu vou, sabe? Se eu precisar trabalhar na SEAS, eu vou. Eu não tenho medo de desafio. Eu me adapto facilmente. O Teams, né? A Estácio está de parabéns por isso, porque foi uma faculdade que, em uma semana, a gente saiu da aula presencial para o Teams. E não tinha escolha. Né? E aprende ou aprende. E quem é que ensinar? Não tinha quem ensinar, porque estava todo mundo começando. E nós fizemos. A questão, eu acho que tem que entender fortemente aí, para mim, a realidade aumentada. Tá? Isso até para a educação, Aloysio, você que defende tanto essas tecnologias disruptivas, né? Eu acho que a realidade aumentada para a sala de aula é algo muito interessante. Inclusive, me permita parafrasear você. A Aloysio me disse uma frase já há algum tempo, eu nunca esqueci. No momento que nós voltarmos para o presencial, a gente não pode voltar para o presencial dando aula do jeito que a gente dava. Tá? Não tem como mais. Porque hoje o padrão e a exigência é outro. E aí é o grande desafio da educação presencial. É como voltar sem ser naquele padrão de aula do século XX. E aí quando isso foi o ano passado, não foi que a gente conversou sobre isso? Aí eu estava dizendo, pelo amor de Deus, olha, eu vou fazer qualquer coisa, vou colocar a realidade aumentada na sala toda para que a experiência, né, ela seja transformadora, porque eu não me vejo mais na frente de um quadro, né, falando e passando slide. Né? Eu quero que esse slide ele seja transportado para dentro da sala de aula. Eu quero encontrar uma dinâmica de sala de aula muito mais eficiente do que era antes. Aqui no Microsoft Teams é como o nosso colega falou, né? A aula no Microsoft Teams ela tem muito mais qualidade do que o formato antigo que a gente tinha da sala de aula. E aí você tem o recurso na mão, né? Você tem o recurso na mão. Né? E aqui se eu tentasse entrar na tela do data show da sala de aula, eu estava lascado. Você quebrava o data show. Exatamente. E aí nós temos aí a impressão 3D, né? A impressão 3D fazendo milagre, principalmente na área da ciência, na área da medicina e na área da engenharia também. E assim, a gente precisa compreender que tudo isso vai estar interligado, internet das coisas, inteligência artificial, impressora 3D. E o volume de transformação será muito mais rápido. O volume de possibilidades será muito maior, né, do que já são hoje. Se hoje o mundo de possibilidades já é gigante, quanto mais daqui a alguns meses, porque 5G já está aí às portas. Né? 5G já está aí às portas. E aí, se você promete revolucionar, né? Exato. Exatamente. E o que é ruim, Aloysio, nisso tudo é o seguinte: você falou da impressão 3D, eu pergunto, em qual disciplina do curso de administração eu vejo impressão 3D? Você não vê, bicho. Você vai ter que falar com o Gogó. Mas por que eu tenho que falar com o Gogó? Porque tudo isso, inteligência, tudo isso que foi dito é a realidade do administrador. Ele não precisa entender, ele não precisa ser um expert em impressão 3D, mas ele precisa saber que ela existe e o que ele pode... A pergunta é, o que é que eu posso, como administrador, tirar de proveito da nuvem? O que é que eu posso, como administrador, tirar de proveito da impressão 3D? O que é que eu posso, como administrador, tirar de proveito da internet das coisas? É esse tipo de pergunta. E a gente se fecha e diz, não, isso não é nenhuma cadeira do curso, eu não preciso me preocupar. Só que quando você sair
da sala de aula e você for para o mercado de trabalho, isso vai estar em volta de você. Só um ponto de reflexão aqui. Vou colocar no chat, certo? Todo mundo aqui com acesso ao chat, vou colocar no chat aqui a chamada, tá? Para que vocês possam preencher e terem direito às horas de atividade complementar, tá certo? O chat tá bombando, só queria que vocês abrissem os microfones, porque eu nem consigo ver o chat aí direito. Enquanto eu abro o chat, já mexe um pouco na configuração, deu para perceber, né? Mas vamos acelerar, que a gente já ultrapassou o nosso horário, né, Eduardo? Vamos lá. Acho que de internet a gente já falou, né, Luiz? Já falou bastante, né, da internet e do que nós vamos ter. O processo de globalização aí cada vez maior, né? Nós hoje tudo que está acontecendo em qualquer parte do mundo tem interferência nas nossas vidas, tem interferência nas nossas decisões, tem interferência nos nossos processos. A gente vê aí a quantidade hoje de empresas que cada vez mais buscam uma otimização, uma eficiência, uma proximidade com o seu consumidor, que faz com que as coisas fiquem cada vez mais hipercompetitivas. Isso. E eu só gostaria de lembrar que é importantíssimo aí entrar o idioma, né? Nós somos um país que geopoliticamente ele complica a vida do estudante, porque nós estamos a pelo menos 7, 8 mil quilômetros de uma capital que não seja de língua portuguesa, né? Então, assim, em Recife, especificamente. Enquanto na Europa, com 2 horas de Berlim, você visita todos os países europeus. Então, a gente tem uma realidade europeia onde um adolescente fala 2, 3 idiomas. Minha nora é suíça e eles lá aprendem na escola, né, inglês, francês, né, e um outro terceiro idioma que depende do cantão, ou alemão, ou italiano, ou francês, na verdade é isso, tá? Inglês, parece que é inglês e espanhol. Então, assim, eles falam pelo menos 2, 3 idiomas. A gente aqui não fala português. Aqui a cultura da gente leva muitas vezes a gente ter preguiça de estudar a própria língua. E aí você vai me dar razão. É o índio mim, né, professor? Mas tudo bem. Né? Vamos para a gestão do conhecimento aqui, rapidinho. Na gestão do conhecimento, eu acho que o que eu posso tocar nesse assunto, Eduardo, e ser rápido nessa apresentação, mas como administrador, eu preciso ter a capacidade de pegar os dados, as informações, os dados que estão sendo gerados a todos os instantes, né, a cada 17 minutos de geração de dados, de tudo que nós estamos buscando, transformar isso em informação, conhecer bem ferramentas que transformem dados em informação. E essas informações serem bem trabalhadas, bem alimentadas e filtradas para gerar conhecimento. Porque o que eu encontro muitas vezes, Eduardo, são administradores formados tomando decisões às cegas no mercado de trabalho. E nesse mercado de trabalho não dá para a gente tomar decisão às cegas. Não dá para a gente acreditar, ficar não, eu vou acreditar na minha intuição. Intuição, velho. É feeling, é achismo, né? Não é? Isso já existiu. Hoje em dia, com a gestão do conhecimento, você é praticamente obrigado a desenvolver processos dentro da gestão que transforme os dados que você tem em informação e as informações em conhecimento. Aí eu provoco todo mundo que está aqui, porque às vezes as pessoas pensam que a gestão do conhecimento a gente vai ter somente quando a gente chegar no mercado de trabalho. Mas não. A gestão do conhecimento é agora. Como é que está a gestão do conhecimento que você adquire? O que é que você faz com os livros que os professores apresentam a você? O que é que você fazem com os slides que o professor apresenta a você? Depois que você faz a prova, você esquece, porque aquilo ali era só para a prova.
Como é que você faz a gestão do seu conhecimento? Os dados que são transformados em informações para gerar conhecimento, para você tomar a decisão. Porque o conhecimento que você está adquirindo na sua formação acadêmica será utilizado ou será cobrado de você para a tomada de decisão lá no mercado de trabalho, ou principalmente para a formação do seu perfil profissional. Aí você tem um diploma, mas você não age como administrador. Você tem um diploma, mas você não sabe o que é administração operacional, você não sabe o que é administração financeira, você não sabe o que é marketing, não sabe o que é gestão de pessoas. Não, porque a minha linha de pensamento foi tal. E aí, você será ou não será um administrador? Ou você será uma parte de administração? Ou você será um Frankenstein faltando algumas partes? E eu já ouvi coisas ainda mais absurdas. Dizer assim, olha, quando eu acabar a graduação, eu vou estudar a fundo na pós. Não, não é não. O conhecimento é adquirido na graduação. A pós vai te especializar em alguma coisa. Mas o administrador tem que sair formado depois que ele faz a graduação dele. E é por isso, galera, que assim, eu tenho essa liberdade de dizer para vocês isso. Não durmam num ponto achando que é só nota. Né? Eu tenho um princípio que diz sempre, o diploma, com toda certeza, abre portas. Com toda certeza, ninguém pode questionar isso. Mas a porta só fica aberta se você for competente. Na competência entre o conhecimento, a habilidade e a atitude. Isso aí, meu amigo, é prática. O que me perdoe se tiver alguém da área de saúde, né, Luísio? Mas, assim, eu vou usar de uma metáfora, né? Para mim, o cérebro é um músculo. Ele precisa ser exercitado, senão ele vai minguar, ele vai encolher. Né? Que ninguém da área de saúde me ouça, porque minha nota sempre foi 7. E a matemática comprova isso. Como é que você diz que na especialização você vai se aprofundar quando a especialização é de repente de 700 horas, 780 horas e o teu curso de administração foram de 4.000 horas? Aonde é que está o lugar para você se aprofundar? É na graduação, com certeza. Eu vou te dar um exemplo interessante nisso, de aprofundamento, né? Eu hoje passei uma atividade que era uma leitura de 11 páginas, com 3 semanas para se fazer essa leitura e preparar um exercício, né? Aí eu me lembrei, no tempo do mestrado, você deve ter passado por isso, eu tive uma semana que eu li 275 páginas e tive que fazer fichamento. 275 em uma semana. Então, assim, a gente tem que correr atrás, porque é um hábito. Quem não tem o hábito de leitura vai levar um tempo lendo, né? Eu tenho até um vídeo interessante de Clóvis de Barros Filho sobre leitura, né? Aí ele manda ler Immanuel Kant. Né? Eu não recomendo não, porque é de lascar. Mas, assim, nem eu gosto, nem eu consigo entender direito. Mas, assim, Clóvis de Barros Filho trata sobre isso. Depois eu passo o link para quem quiser. Mas vamos lá, professor Luiz, vamos? E para fechar, vamos fechar com o administrador 4.0, professor Eduardo. Quem é o profissional administrador 4.0, né? Esse profissional tão hoje mutante nos seus processos gerenciais. São esses os indivíduos com formação multidisciplinar e flexível, além de domínio de novas ferramentas, idiomas e competências emocionais. São capazes de se adaptarem facilmente a uma nova cultura de negócio e habilitados socialmente para desempenhar trabalhos colaborativos? É uma repetição do que a gente já sabe e não pratica. Saber trabalhar em grupo, né? Ter a cabeça aberta para aprender coisas que não estão ligadas diretamente àquilo que eu gosto. Porque eu digo o seguinte, a disciplina que eu gosto, com o professor que eu gosto, até minha cachorrinha em Yorkshire aprende. O bom aluno é aquele que ele pega uma disciplina insuportável, um professor que ele não suporte e ele aprende, ele tem conhecimento disso. Eu digo sempre brincando, e o pessoal se assusta comigo, eu odeio matemática, eu odeio cálculo, eu odeio contabilidade, eu odeio finanças, e você sabe disso. Foi você que a Fórceps me ensinou cálculo de custos operacionais de gestão logística, né? Então, a Luiz foi meu professor. Eu não suporto isso, mas não quer dizer que eu não conheça. Eu não posso ser, como a Luiz disse, um administrador capenga. Minha área é marketing, tá? Como é que eu vou trabalhar marketing se eu não entender de cálculo? Como é que eu vou fazer um orçamento de campanha? Como é que eu vou fazer a alocação de recursos? Então, assim, o administrador ele é pleno, ele é amplo.
Agora, ele tem o que ele gosta, que é de caráter pessoal, e ele tem o que ele precisa, que é de caráter exclusivamente profissional. Então, se a gente lê, professor Luiz, tudo que está aí é o que já foi dito. É o que já foi dito. Adaptável. Seja um volume de água. Você se molda de acordo com a forma que lhe oferece. Isso vai ser contraditório àquele modelo do administrador, e até, se me permite esse comentário, é aquela história do formalismo estrutural, sabe? A história da administração é sempre em cima de caixinha, de organograma e tudo isso. Ok, mas o mundo hoje demanda você olhar, por exemplo, estrutura matricial, né? Estruturas de bolha. Como é que a sociedade... Eu tenho que olhar a sociedade e ver que isso se aplica dentro da empresa. Não dá mais para trabalhar, por exemplo, estruturas hierarquizadas verticais muito fortes. Porque o timing, o tempo de pegada é diferente. Isso funcionou. Pode funcionar? Funciona para algumas estruturas. Sempre que um aluno me pergunta qual é o melhor modelo, eu digo aquele que melhor se aplica. Ele vai dizer, não, mas você é a favor de uma empresa inovadora ou uma empresa conservadora? Depende daquilo que se aplica, porque eu conheço empresas conservadoras que se dão muito bem e mal. Conheço empresas inovadoras que estão bem mal. Então, não é assim o modelo de negócio, o modelo de gestão ou a estrutura. É a adaptabilidade daquilo para o que se pretende. É esse o meu pensamento. E aí a gente vai encerrando, né, Eduardo? Vamos encerrando a nossa participação, agradecer aí o pessoal, a participação de todo mundo. Só quero ver aí se todo mundo já preencheu o seu formulário, né? Se tem alguém com dificuldade, não está conseguindo preencher, não está conseguindo ter acesso ao chat. Eu fiz uma configuração que desse espaço para todo mundo ter acesso ao chat. Espero que esteja todo mundo com acesso ao chat, para poder a gente não ter problema com o formulário. Pelo que eu estou vendo, hoje a gente não teve esse tipo de problema, né? Na nossa palestra, a gente não teve esse tipo de problema. Aqui me libere para eu poder botar minha tela bonita. Ah, tá certo. Vou já desativar aqui, gente, e para a gente fazer fazer um nosso... Pode estar liberado, professor. Vamos. Agora sim. Olha! Agora sim. Eu também vou querer botar minha tela bonita, peraí. Eu quero lembrar que isso aí é chamado Caribe brasileiro, né? São as águas do rio Tapajós, em Alter do Chão, 36 quilômetros de Santarém, um lugar maravilhoso. Pessoal, vamos abrir aí as câmeras para a gente tirar uma foto. Vamos abrir as câmeras, está na hora agora de abrir as câmeras para a gente tirar foto. Deixa eu agora abrir a minha. Natália, só assim eu lhe via, não é, Natália? Eu vou cobrar isso na minha aula, viu, Natália? Ó. Ai, mestres, queria falar para vocês que o evento foi muito, muito grandioso, tá? Foi ótimo participar disso, ouvir o que a gente realmente está vendo na nossa realidade, né? É uma realidade muito, muito próxima da gente. E, assim, escutar de mestres como vocês foi maravilhoso. Minha gratidão pelo ensinamento de hoje à noite, viu? Parabéns. Obrigado. Mérito aí das organizações do professor Renato, professor Luísio, né? Eu só fiz dar a dica e vocês dois arrasaram. Eu fui no rastro de Aloísio, meu guru espiritual. Eu sou esperta. Eu sou esperta porque eu lidero e vocês fazem. Não contei com essa astúcia. Tirem também fotos aí vocês e mandem para mim, porque cada um vai tirar uma foto diferente. Só não vale dizer, né, Eduardo e a Luiz, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? De maneira nenhuma. Eu, político, não tenho vontade e acho que a senhora tem razão. A gente não precisa dizer não, está implícito. Isso aí. Mas não, no novo modelo de gestão, isso não é mais realidade, não, né? Na prática. Não, eu concordo com a senhora, viu?
Brincadeiras à parte, né? Já que a gente falou tão bem aí do novo profissional, né? Do profissional 4.0, o líder também tem que ser esse profissional 4.0. Né? A gente lidera, né? Mas não manda. Né? A gente, de fato, precisa fazer a coisa acontecer sem aquele fato da chefia. Né? A chefia é algo para trás, algo que não cabe mais nas novas organizações. A gente construção precisa... é coletiva. Exatamente. Todo mundo participa do processo de decisão, do processo de escolha. Deveria ser assim, pelo menos na maioria das grandes organizações, né? Exatamente. E aí eu faço referência, né, também agradecer aí pela gestão da professora Renata, não poderia fazer, não elogiar, né, porque a gente fez isso com muito amor, com muito carinho, até porque eu e o Eduardo, a gente trabalha nesse mundo aí 4.0, a gente é provocado o tempo todo nessa área, né? A gente que vive com inovação, com empreendedorismo, a gente fica bebendo cada vez mais das novidades. E eu fiquei muito feliz de você ter convidado a mim e o Eduardo em parceria. A gente sempre tem uma química muito legal, né? Sobretudo online, né? Sobretudo online, a química legal, online e profissional. Agora, esse fundo de tela, professor Eduardo, só não pode tirar a camisa, tá certo? Eu peço que não tire a camisa. As fotos já foram tiradas aí. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigado aí pela contribuição no chat. Esse encontro ele foi gravado, né? Ele está sendo gravado e ele vai ser distribuído para que vocês possam assistir novamente e poder... Aí tem uma criancinha aí, Ana Paula trazendo aí, ó. Ei, estamos vendo você, viu? Seja muito Gente, por falar, deixa eu só fazer uma parte aqui muito importante, que a gente passou por maus bocados essa semana numa das disciplinas da área de saúde. Cuidado na hora de abrir e fechar câmeras, porque fatos inusitados podem acontecer. Né? Difíceis de não ficar gravados, principalmente, né? Porque depois que verdade. gravou, acabou-se. Depois que saiu na mídia, acabou-se. É verdade. Gente, parabéns aí pelo nosso dia. Fica o gostinho aí do semestre, né? A partir da próxima semana, nossos professores vão estar também atuando em outras frentes, de outras palestras, até o final do semestre. Então, aproveitem. Quando tiver palestra, não fiquem naquela história, não, hoje não tem aula, não, é só palestra. Eu tenho a impressão que hoje o aprendizado foi muito maior do que uma aula. Não sei se vocês concordam comigo. Renata, você me lembrou aquela história. Assim, né? Renata, na minha opinião, foi aula uma aula normal, também. Né? A aula vai ser normal. Quando eu pergunto, diz, Lucas, depois eu falo. Fala, Lucas. Não, eu só queria comentar que, na minha opinião, foi uma aula também ainda mais gratificante, porque pronto, eu tive cadeira de Sociologia e a abordagem era justamente essa, na base do debate, a gente conversando mesmo e explicando. Eu até prefiro dessa forma, dá ainda mais vontade de ver. Com certeza, muito bom, gente. Eu me lembrei, Renata, do que você disse, a história da aula, né? Professor, sua aula vai ser normal? Eu digo, não. Hoje eu vou entrar fantasiado de palhaço, vou me jogar pela janela, né? Para ser uma aula diferente, né? É uma aula apenas normal, né? Olha, eu estou vendo a Elisete aqui. Elisete, bem-vinda, Elisete. Tudo bem? Que bom, Tudo bom, professor Eduardo. Saudades. Você não sabe como. É isso que fica no coração da gente, sabe? Cada um de vocês... A gente guarda e vocês são únicos. Mudam as turmas, a gente cria afinidade, mas cada um deixa um pedacinho gravado no coração. Fantástico. Com certeza. Gente, parabéns a todos, parabéns aos professores, parabéns a nós, administradores, né? Muito sucesso aí no semestre 2021.2 do modelo 4.0. Show de bola! Tchau para vocês. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Está lá. Você vai ver aí, Esteban Ostoiti, do Uruguai.
Muito bem, apoio, como muitíssimo bem.